Olá, tudo bom? Hoje eu quero trazer algumas explicações, algumas respostas sobre as dúvidas que as pessoas estão tendo diante de todo esse caos, toda essa catástrofe que tem causado pânico e pavor na humanidade. À luz da Bíblia Sagrada, lógico, trazer todas essas explicações. Se você tem uma Bíblia em casa, acompanhe com sua Bíblia. Nós vamos fazer a exposição bíblica do Evangelho de Lucas, capítulo 21. Nós vamos fazer a exposição bíblica desse capítulo até o versículo 28. E nós vamos fazer um texto como base, como entrada de tudo isso que nós vamos relatar aqui, como resposta a esse caos que tem se instaurado na humanidade, né? Essa crise pandêmica, esse coronavírus, o que isso tem a ver, o que isso tem a ver em relação ao arrebatamento da igreja, o que isso tem a ver à segunda vinda de Cristo, o que isso tem a ver aos sinais que anunciam o fim de todas as coisas. O que isso tem a ver? O que o coronavírus tem a ver? O que essa pandemia tem a ver? O que as guerras políticas, as catástrofes naturais têm relação com a segunda vinda de Cristo, com o arrebatamento da igreja, com o anúncio dos sinais que anunciam as últimas coisas. Nós vamos tratar esse assunto agora. Romanos 8, com a Bíblia aberta aí na sua casa, Romanos 8, versículo 22. Olha o que Paulo escreve em Romanos 8, 22, até o versículo 23. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Versículo 23. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Eu vou com a introdução rápida aqui que Paulo está querendo nos mostrar, que ele está falando sobre a glória futura. Lógico que ele está direcionando, apontando para o arrebatamento da igreja. A glória futura, a vinda de Cristo. E ele está dizendo aqui que nós sabemos aqui, pois sabemos que agora o universo todo geme como uma mulher em trabalho de parto. Ele diz mais no versículo 23, e não somente o universo, mas nós também, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, também sofremos e gememos enquanto esperamos o que Deus faça com que nos tornamos seus filhos e que Ele nos liberte completamente, porque nós como cristãos estamos no mundo, mas estamos em trabalho de salvação ainda. O processo de salvação ele é contínuo. Não se foi dado ainda por finalizado, será dado por finalizado quando formos arrebatados da face da terra. Então, a humanidade geme, a humanidade clama, a humanidade está sofrendo como uma mulher em trabalho de parto. Por quê? Em trabalho de parto, porque a qualquer momento ela pode vir a dar à luz. E a qualquer momento ela pode vir a dar à luz. Uma mulher que está em trabalho de parto. Ele comparou isso, a humanidade, o sofrimento da humanidade, com a mulher que está prestes a dar à luz. Agora nós vamos para Lucas capítulo 21, versículo 5. Vamos ser rápido aqui para nós poder ganhar tempo e já resumir tudo isso aqui para trazer a clareza. Lucas 21, versículo 5. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus, mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, senão que pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Veja que Jesus está com seus discípulos, estão conversando, estão a se admirar do templo. Os discípulos de Jesus, eles se afastam um pouco adiante e os discípulos começam a dizer: mestre, olha, veja como o templo está bonito, como o templo está adornado com pedras lindas que foram dedicadas dedicadas a Deus como dádivas. E Jesus vai e toma aquela ocasião para citar sinais que prediriam
o fim de todas as coisas, a volta do Filho do Homem, o arrebatamento da sua igreja, os sinais e os princípios das dores e também o período da grande tribulação. Então ele cita dentro dessa situação, e quando você acompanha de uma forma minuciosa todo o discorrer desses versículos que vem a seguir, você vai começar a observar que quando ele fala assim, olha, visto que tudo o que vocês estão vendo não ficará pedra sobre pedra, como ele diz no versículo 6, na parte final. E os discípulos agora fazem a pergunta para ele, perguntam, mestre, quando acontecerão essas coisas? Que sinais serão quando estiver prestes a acontecer? Que sinais vão ser o que vai nos mostrar que isso está prestes a acontecer? E quando isso vai acontecer? Que sinais serão e quando é que isso vai acontecer? Jesus vai dar a resposta para eles e vai dizer, olha, respondendo no versículo 8, ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, o tempo está próximo, não sigam. Jesus aqui já iniciou a resposta deles, dizendo, olha, depois de mim, quando eu for morto e ressuscitado e for assunto ao céu, depois de mim surgirão muitos falsos mestres, muitos que virão em meu nome. E a Bíblia vai nos mostrar claramente que Paulo combateu esses falsos mestres, Timóteo, Epáfras também combateu esses falsos mestres, Pedro, João, nas suas 2 epístolas, também combateram esses falsos mestres. Paulo, em 1 e 2 Tessalonicenses, também combateu esses falsos mestres, porque eles já estavam anunciando que já tinha acontecido o arrebatamento da igreja, quando na verdade ainda não tinha acontecido, e Paulo contestou e bateu de frente contra esses falsos ensinamentos. Então, toda essa ocasião que surgiram esses falsos mestres, Jesus já advertiu os seus discípulos que muitos viriam em meu nome, muitos falsos profetas iriam surgir em meu nome, irão dizer, olha, o tempo está próximo, sou eu, o Cristo, que já voltou para resgatar a igreja. Então, tudo isso foi uma situação em que os discípulos eles tiveram que aprender a lidar com aquilo, porque foi muito cedo, depois de Cristo ter morrido, depois de Cristo ter ressuscitado e ter sido assunto ao céu, começaram a surgir esses falsos mestres. Então Jesus ele continuou, no versículo 9 ele está dizendo aqui, quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo, como eu disse no vídeo anterior, Nero iniciou um processo de guerra, de destruição, de rebelião, e foi exatamente o que aconteceu, foi a destruição de Roma, o incêndio em Roma ele é atribuído a Nero por essa ocasião, e Nero se utilizou da igreja, do cristianismo naquela época como bode expiatório para colocar a culpa em Roma, ou melhor dizendo, para colocar a culpa do incêndio em Roma nos cristãos daquela época e também nos judeus que eram oprimidos pelos romanos daquela época. Mas o versículo 10, antes de ir para o 10 aqui, o versículo, a parte B do versículo 9, Jesus também está dizendo assim, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Ele diz, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, ou seja, que sejam discorridas essas coisas. Que coisas são essas? E ele vai dizer, é necessário que aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Vai acontecer a destruição de Jerusalém, vai acontecer a perseguição contra os cristãos através de Nero, vai acontecer sim, vocês virão esses sinais da minha vinda, do fim dos tempos, de todas as coisas. Aí no versículo 10 ele vai dizer assim, então ele disse, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis em grandes sinais provenientes do céu. Grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, versículo 12, Jesus vai dizer assim, prenderão e perseguirão vocês, então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis, governadores, tudo por causa do meu nome. Ou seja, por se declararem devotos e declarar-se fiéis a Cristo, ao cristianismo naquela época também, porque os romanos e os gregos tratavam o cristianismo
como uma seita. Os judeus tratavam como uma seita e o cristianismo era tratado pelos romanos como uma atitude de revolta e rebelião contra os romanos daquela época. Então, antes de acontecer nação se levantar contra nação, reino contra reino, haver os grandes terremotos, as fomes, as pestes em vários lugares, os grandes acontecimentos, os grandes sinais provenientes do céu, antes de virem essas coisas, como Jesus disse assim, mas antes de tudo isso que sobrevenham essas coisas, esses acontecimentos catastróficos, era necessário que acontecesse o que viria depois de ser dada o início da perseguição, que aparece em Atos capítulo 12, Atos capítulo 9 também aparece já ali a perseguição contra a igreja que é dispersa em Atos 12. Então, toda essa predição de Jesus, de destruição do templo, a predição de Jesus, né, dos falsos mestres, a predição se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, né, a destruição do templo no ano 65, ano 70 depois de Cristo, que foi o imperador Tito que destruiu a cidade, né, que destruiu Jerusalém, destruiu o templo foi reconstruído. Aí vem a perseguição mais algum tempo depois. A história vai nos mostrar que Roma é incendiada, né, também entre o ano 65 e o ano 70 depois de Cristo. Roma é incendiada, Nero é acusado, coloca essa culpa nos cristãos, os cristãos temendo pela sua morte, porque Nero utiliza-se dos cristãos e utiliza dos judeus como bode expiatório. Eles são obrigados a sair das províncias de Roma, né, para fugir, para escapar pelas suas próprias vidas. Aí Jesus vai dizer, mas antes de tudo isso, né, antes de que venham nação contra nação, reino contra reino, grandes terremotos, fomes, pestes, e em vários lugares acontecimentos terríveis e em grandes sinais provenientes do céu, antes de tudo isso, Jesus está dizendo, vai ter que continuar. Prenderão vocês, perseguirão vocês, então vocês vão ser entregues na sinagoga, nas prisões, e vocês serão levados à presença de reis, governadores, tudo por causa do meu nome. Tudo por causa do meu nome. Jesus Cristo já estava dizendo, olha, por causa do meu nome, por causa do evangelho, vocês vão passar por tudo isso. Vocês vão passar por tudo isso. Jesus também predisse sobre a grande proporção que o cristianismo iria causar na humanidade. Quem diria que Jesus, com apenas 12 homens, causaria um impacto tão grande na história? Então Jesus já predisse também que a sua igreja ia crescer de tamanha forma que a perseguição ia vir tão ferrenha contra os próprios cristãos. Jesus já profetizou sobre o crescimento da igreja em grande escala, em grande massa. E no versículo 13, ele vai dizer assim, será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, ou seja, será para vocês uma oportunidade para vocês dar testemunho, como foi acontecido também depois de Atos 2, Atos 3, Atos 4, quando Pedro prega no Sinédrio, né? Também Paulo prega também no Sinédrio, Paulo prega para os gentios, Paulo prega para os romanos, dá o testemunho de si próprio, diante de governadores e também diante de César, também em Atos 18, Atos 28, Atos 2, Atos 4, Atos 3, né? Como Jesus disse assim, será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, né? Aí no versículo 14 ele vai dizer assim, convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Ou seja, Pedro não tinha nenhuma cultura, não tinha nenhum conhecimento secular, Pedro não tinha nenhuma formação. E observa que Pedro faz uma exegese do texto de Joel, trazendo para os dias atuais. No caso deles, Pedro fez uma exegese do texto, fez uma explicação do texto de Joel 2 e aplicou para o seu tempo. Pedro não tinha conhecimento, mas Jesus já profetizou acerca dessas coisas que iriam acontecer e veio acontecendo, né? E como ele disse aqui, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, né? Não devem se preocupar.
com que dirão para se defender. Versículo 15: pois eu lhes darei palavra de sabedoria, a que nenhum dos seus adversários serão capazes de ou contradizer, porque os fatos eram tão reais, os fatos eram tão verídicos que não teriam como, porque os profetas profetizaram. E eles acreditavam nos profetas. Os profetas profetizaram, coincidiu com as palavras que Pedro disse, com os ensinamentos que Jesus os instruiu, e como Jesus disse, ou seja, Jesus já estava dizendo que as profecias de Joel também, as profecias dos profetas menores, dos profetas maiores acerca de Cristo, acerca da vinda de Cristo, na primeira vinda, né, já ia também se cumprir. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou capaz de contradizer. Versículo 16, ele vai dizer também aqui, ó, vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes, amigos, e tragar-vos-ão alguns de vocês à morte. Ou seja, aconteceu muitos martírios de alguns cristãos daquela época. Os irmãos que apresentam aqui são a própria linhagem dos judeus que acusavam, como o próprio Cristo era judeu, foi acusado também de rebelião, foi acusado de motim e foi acusado de se levantar contra o Império de Roma naquela época e também de blasfemar contra Deus. Ou seja, Cristo blasfemou contra Deus porque deu testemunho de que Deus estava estabelecendo o reino de Deus na terra através dele. Os discípulos também seguiram os mesmos passos de Jesus, consequentemente os mesmos judeus que crucificaram a Cristo foram os mesmos judeus também que fizeram e propagaram a perseguição também para matar os cristãos, assim como eles tentaram matar Paulo. Versículo 17, ele vai dizer assim, todos o odiarão vocês por causa do meu nome. Ou seja, o nome de Cristo, propagar o nome de Cristo, propagar o evangelho naquela época era motivo de escândalo, motivo de loucura, era tido como o motivo para o caos se instaurar dentro da sinagoga, dentro dos templos, nas ruas, onde quer que as pessoas se aglomeravam para falar do nome de Jesus, porque ele era tido como um falso mestre, era tido como um Messias falso, ele não era aceito. Também no versículo 18, ele vai dizer assim, ó, contudo nenhum fio de cabelo da vossa cabeça se perderá. Ele está querendo dizer, olha, não se preocupem, porque o controle de todas essas coisas está na mão de Deus. Nada vos acontecerá sem a permissão de Deus. Então Jesus já advertiu, já profetizou acerca dessas coisas, que nada está fora do controle de Deus, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às acusações falsas, mesmo diante dos falsos mestres. Jesus está dizendo, olha, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês vai se perder. Nenhum fio de cabelo, ou seja, Deus tem o controle de todas as coisas, Deus tem o controle e domínio de todas as situações, de todas as ocasiões. Versículo 19, ele vai dizer, e perseverando que vocês obterão a vida. Ou seja, quando Jesus Cristo estava dizendo assim, ó, quando Paulo falou que o viver é Cristo, morrer é lucro, era exatamente isso que Jesus Cristo estava dizendo. Paulo preferiu morrer por Cristo, porque ele sabia que morrendo por Cristo encontraria a vida em Cristo. Então Jesus está dizendo, perseverando que vocês obterão a vida. A vida que Jesus estava profetizando aqui não é na terra. A vida que Jesus está profetizando aqui é a vida eterna. Perseverando, vocês vão obter a vida. Sendo constante no cristianismo, vocês vão obter a vida eterna. Aí o versículo 20, ele vai dizer assim, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fugirão para os montes, os que estiverem na cidade saiam da cidade, os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois estes são os dias da vingança. Só até aqui o versículo 21. Pois estes são o dia da vingança e o cumprimento de tudo o que foi escrito. Ou seja, e o versículo 22 já tem uma explicação, o versículo 21 já tem uma outra explicação. A explicação do versículo 21 é quando Jesus fala assim, ó, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam da cidade, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Jesus já estava profetizando que depois de um incêndio em Roma, depois da falsa acusação de Nero,
Jesus já estava profetizando que viria a grande perseguição contra os cristãos. Já viria a grande perseguição contra os cristãos também quando ele profetizou a destruição do templo, a destruição de Jerusalém. Jesus já estava profetizando estes acontecimentos. Do versículo 22 em diante já entra para o período da grande tribulação. Nessa parte da grande tribulação já é um outro assunto que a gente pode ser discorrido numa outra ocasião. Aí é onde entra essa parte quando Jesus disse assim: mas antes de tudo isso, quando ele diz no versículo 10, então lhe disse, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Aqui representa a guerra política e econômica dos grandes poderes, das grandes potências mundiais. Nação se levantará contra nação. Consequentemente, quando há um conflito entre guerras econômicas das grandes potências mundiais, nações contra nações, automaticamente há uma proliferação das armas nucleares, automaticamente há uma proliferação das armas biológicas, como são os vírus, e como é o caso desse vírus que está no momento, que é o coronavírus, o novo coronavírus. Automaticamente, quando entra uma situação semelhante a essa, entra também o caos, ele é instaurado nas nações, entra também a crise econômica, a fome que mata. A história diz que cerca de a cada 4 minutos morre uma pessoa de fome. Quando há uma constante briga entre nações, contra guerras políticas e econômicas entre as potências mundiais, eles focam no objetivo das guerras e se esquecem das classes que são as minorias. E aí é onde entra o caos, aí é onde entra os acontecimentos que nós vemos na África. Muitas pessoas morrendo de fome na África, muitas pessoas morrendo de fome em várias partes do mundo, enquanto as grandes potências mundiais estão trabalhando para conseguir se tornar a maior potência mundial e se esquecendo das minorias, onde entra aí a proliferação dos vírus, a proliferação das armas biológicas, a proliferação das armas químicas, a proliferação de grandes catástrofes através das guerras. Jesus profetizou sobre isso. Ele vai dizer mais: haverá grandes terremotos desde o primeiro século depois de Cristo. Os terremotos que surgiam naquela época eram em média de 2 terremotos, de 2 a 3 a 4 terremotos por ano. E hoje, em pleno século XXI, a tendência só aumentou. Cresceu o número de terremotos, cresceu de uma forma esplendorosa. Vai nos mostrar, através de pesquisas, que são em média 600 terremotos por ano. Ou seja, em média de 600 terremotos por ano. Olha a forma como essa linha, esse gráfico, ele cresceu. E onde estamos hoje? 600 terremotos acontecem por ano no mundo. Jesus profetizou sobre esses sinais. E esses sinais seriam os sinais que anunciavam o arrebatamento da sua igreja, os sinais que anunciavam o fim. Então, como nós vemos aqui no versículo 11, haveriam grandes terremotos, aí também haveriam fomes, pestes em vários lugares. Jesus já estava dizendo: olha, haverá fome, pestes em vários lugares. Houve no século 17, por volta do ano 1300 depois de Cristo, uma grande pandemia também que aconteceu semelhante ao que estamos vivendo agora, em pleno século XXI. No século 17 também houve uma grande pandemia, na época do Martinho Lutero. A Bíblia não registra, mas os registros históricos nos mostram que foi a peste negra que dizimou quase que 50% da população da Itália. A peste negra que destruiu entre 75 a 200 milhões de pessoas, que durou do ano 1300 até o ano 1045. Foram aí quase que 15 anos de catástrofes e mortes, dizimando a população daquela época. Ou seja, era um vírus maldito, era uma praga que surgiu naquela época, que causava
furuncos nas axilas, causavam furuncos nas virilhas, e a história diz que esses furuncos eles eram quase que do tamanho de uma maçã, e deles saíam um pus verde, e as pessoas morriam com muita facilidade, morriam muito rápido. E segundo a história, esse vírus ele se propagava através dos ratos, que através dos ratos saíam as pulgas passavam para os negros que vieram através dos navios negreiros na Itália. E a história vai nos mostrar que os negros eram contaminados através das pulgas, e as pulgas e piolhos passavam para as pessoas, até ser descoberta por um pesquisador, que não me lembro bem se ele era espanhol ou era americano, mas um pesquisador biólogo descobriu que acontecia dessa seguinte forma: as pessoas eram contaminadas através do piolho, através das pulgas. Quando eles descobriram que era através disso, houve-se a necessidade também do isolamento social, a grande quarentena, como acontece hoje, em pleno século XXI. Também houve uma grande quarentena naquela época. Foi através da quarentena, através do isolamento social, que eles conseguiram desenvolver também anticorpos para combater a peste bubônica, combater a praga também ali, a peste negra. Então Jesus predisse sobre essas ocasiões, Jesus predisse sobre a fome, Jesus profetizou sobre as nações que entrariam em conflito, Jesus profetizou sobre as grandes terremotos, que o número é crescente a cada dia. Jesus profetizou sobre esses acontecimentos, né? Ele disse, ainda continuando no versículo 10, ele vai dizer assim, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes nos céus, né? Os grandes sinais que são provenientes no céu e acontecimentos terríveis são esses acontecimentos, essas grandes catástrofes, grandes tsunamis, grandes maremotos, grandes terremotos, tufões, catástrofes naturais, como eu disse, os tsunamis, os tufões, furacões, tempestades. Todas essas situações foram preditas por Jesus. Então, quando Jesus Cristo está nos mostrando esses impactos que a natureza ia sofrer, é a mesma coisa que eu li o versículo de Romanos 8, 22 e 23, quando Paulo diz que a natureza geme como uma mulher em trabalho de parto. E a sua igreja que está na terra também geme, não somente o planeta Terra geme como uma mulher em trabalho de parto, a sua igreja, que tem o Espírito Santo como o primeiro presente que Deus nos deu, que tem o Espírito Santo que fortalece, que consola. Essa mesma igreja também geme e clama para que Deus resgate-nos, para que Deus nos livre de uma vez por toda de todas essas catástrofes. Então Jesus predisse todos esses acontecimentos. Jesus profetizou a destruição do templo. Aconteceu na escala do ano 60, o ano 70. O imperador Tito destruiu a cidade. Jesus profetizou sobre os falsos mestres, que até hoje encontramos falsos mestres na nação, pessoas que se dizem Cristo, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem ser Cristo também aí no mundo. Até hoje surgem esses falsos mestres. Jesus profetizou sobre estes, né? Jesus falou quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, quando surgiu o conflito que Nero propagou e destruiu, né, Roma com incêndio, utilizou os cristãos e os próprios judeus como bode expiatório para se livrar da culpa. Se intensificou a perseguição, e aí Jesus predisse que eles iriam ser levados na presença de reis, governadores, para dar testemunho do seu próprio nome. Por causa do nome de Jesus iria ter uma propagação, o evangelho iria crescer de uma forma tão esplendorosa que de 12 discípulos cresceria tão numerosa como cresceu o cristianismo. Então Jesus profetizou o crescimento em massa dos cristãos até o pleno século XXI. Jesus falou que iria dar entendimento, sabedoria para eles, como aconteceu com Pedro, né? Para se defender diante do sinédrio, um homem culto, um pescador que não tinha conhecimento secular, discorreu um assunto de Atos
tão aplicado aos seus dias atuais, da época, que as pessoas se calaram, porque não teriam como contestar, porque estava no livro dos profetas. Os profetas, eles eram respeitados, eram temidos as palavras dos profetas naquela época. Então Jesus profetizou tudo isso, mas Jesus disse assim, olha, mas antes de tudo isso, né, teria que surgir todos esses acontecimentos. Então, atravessando a história até os séculos, nós estamos no século 21, e esses acontecimentos, Jesus diz, então lhes disse, nação vão se levantar contra nação. Jesus profetizou essas coisas. Ele disse, olha, reino vai se levantar contra reino. Ele disse, olha, vai haver grandes terremotos. Ele disse, fomes e pestes em vários lugares. Ele disse também, profetizou sobre isso. Grandes acontecimentos, né, terríveis, coisas terríveis vão acontecer. Grandes sinais provenientes nos céus, que são os furacões, que são os tsunamis, que são as tempestades, que são os maremotos, né? Aí nós vamos agora saltar alguns versículos e vamos chegar aqui no versículo 25 e já concluindo já esses sinais que anunciam o arrebatamento da igreja, sinais que anunciam o fim de todas as coisas. Já vamos chegar no versículo 25, quando ele diz assim, ó, haverá sinal no sol, haverá sinal na lua, haverá sinal nas estrelas, as nações estarão em angústia, em perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Aí o versículo 26, ele vai dizer assim, os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo sobre o mundo. É o que está causando no mundo hoje. Os homens estão aterrorizados com esse caos que tem sido instaurado na humanidade. Versículo 27, no versículo 28, já para concluir, ele vai dizer assim, olha, quando começarem a acontecer essas coisas, né, levantem-se e erguem a cabeça, porque ele está próximo à redenção de vocês. Que Paulo disse que a humanidade gemia como uma mulher em trabalho de parto. A igreja, que tem o selo, que tem a marca do Espírito Santo como presente, o primeiro presente que Deus nos deu, também geme, esperando para que sejamos salvos. E diante de todos esses acontecimentos que atravessam a história e chegam até nós, com essas pragas, com essas epidemias, com esses terremotos em grandes largas escalas, tudo isso que está acontecendo, Jesus Cristo faz um resumo no versículo 8, ele diz assim, olha, quando começarem a acontecer essas coisas, levantem a cabeça, ergam a cabeça, porque está próximo a redenção de vocês. Ele está dizendo, olha, quando começarem a surgir essas coisas, em grande e larga escala, levantem a cabeça de vocês, porque a redenção de vocês está próxima. Então, Jesus está dizendo, olha, a redenção, o tempo do fim, o arrebatamento da igreja está próximo. Os sinais estão sendo anunciados. Os sinais anunciam. A terra geme. Os sinais na terra, os sinais no céu, os sinais no mar anunciam. Os sinais na política, os sinais na humanidade anunciam que todos esses acontecimentos históricos, todos esses acontecimentos mundiais anunciam que a nossa redenção está próxima. Meu irmão, agora eu quero te fazer um convite e também quero te alertar. Você que está temendo, você que está com medo desse caos, você que está com medo dessa crise, olha, você observa que a nossa nação, nós não temos históricos de terremotos, não temos históricos em grande escala, não temos histórico de maremotos, não temos histórico de tsunamis, não temos histórico de tantas coisas, tantas pestes assim. Veio surgir para nós agora esse coronavírus. Mas outras nações do mundo já foram assoladas com essas situações que assolam a humanidade. Agora chegou a vez do Brasil passar por essa situação. Chegou agora a nossa vez de passar por essa situação. E o que te dá a garantia? O que te dá a certeza hoje? O que te dá a garantia? O que te dá a certeza de que você é um dos
que pode levantar a cabeça e olhar para cima? O que te dá essa garantia de que você é um dos que pode dizer assim e atentar para o que Jesus diz no versículo 8, diz assim: levantem-se, erguem a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Você está inserido nesse grupo que pode levantar-se? Você está inserido nesse grupo que pode erguer essa cabeça? Você está inserido nesse grupo dos que aguardam essa redenção? Eu te faço essa pergunta agora. Talvez você tenha vivido a sua vida, tenha gastado o seu tempo, tenha gastado o seu dinheiro com aquilo que não agrada a Deus, com prostituição, com adultério, com coisas vis deste mundo. E talvez você acompanhou esse trabalho, esse vídeo que eu trouxe com um pouco de clareza para você entender esses sinais que anunciam a volta, esses sinais que anunciam as últimas coisas. E aí? Como é que fica a tua resposta diante dessa situação? Você é um dos que pode levantar-se? Você é um dos que pode erguer a cabeça? E você é um dos que pode dizer: estou aguardando a minha redenção? Se você tem dúvidas sobre essas perguntas que te fiz, você precisa confessar a Cristo como seu Salvador e dizer para Ele: Senhor, eu preciso ser salvo por Ti. Eu vou orar por você. Eu quero orar por você. Feche seus olhos ao mesmo onde você está. Eu vou orar para que você possa receber o perdão, receber a graça, receber um abraço e ser tranquilizado diante dessa situação, porque o que traz a esperança, como Jesus disse no versículo, deixa eu ver aqui onde foi que eu olhei, no versículo 22, não consegui pegar aqui. Versículo 19, é perseverando que vocês obterão a vida. Ou seja, é perseverando que vocês obterão a vida. É sofrendo, é enfrentando as dificuldades que vocês obterão vida eterna em Cristo. Então feche seus olhos que eu vou orar. Pai, tua presença, meu Deus, eu quero te apresentar esse teu filho que está diante dessa situação e está temendo, meu Deus, todo esse caos, toda essa crise que o mundo tem enfrentado. Deus, visita o lar dele, visita a casa dele, tranquiliza esse coração para que ele possa, meu Pai, poder naquele grande dia se levantar, poder nesses dias, Pai, poder olhar para o céu e poder nesses dias, meu Deus, poder dizer: a minha redenção chegou, eu posso estar preparado. E que ele possa também, como o Senhor também nos instruiu dizendo, é perseverando que nós obteremos a salvação, é constante, a vida é constante na tua presença, que nós obteremos a salvação, que nós obteremos a redenção. Pai, eu oro pelo teu filho e te peço a tua proteção e a tua paz sobre a vida dele, no nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.